Estamos começando mais uma edição do nosso Bom Dia Mercado. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para essa sexta-feira, dia 8 de setembro, um dia depois do feriado, que daria para ter emendado, né? Quinta, sexta, sábado. Tem lugar que é ponto facultativo, daria para ter emendado esses 4 dias aí sem problema nenhum. Temos jogos de seleções, mais jogos de seleções, com destaque para a Espanha, para Portugal e para o primeiro jogo do Brasil nas eliminatórias da Copa contra a Bolívia. Primeiro jogo do Fernando Diniz à frente da seleção brasileira. Eu espero conseguir ajudar você a fazer o melhor planejamento possível para o dia de hoje. Começamos o nosso planejamento, 1h da tarde, na Espanha contra a Geórgia, eliminatórias da Euro 2024, grupo A, composto por Escócia, Geórgia, Noruega, Espanha e Chipre. A Espanha foi a seleção que menos jogou nesse grupo porque ela estava disputando a fase final da Nations League. Ela enfrentou a Itália na semifinal, venceu por 2-1 e venceu a seleção da Croácia nos pênaltis. Então, depois que terminou a Copa do Mundo, depois que foi eliminado para a Espanha nos pênaltis, a Espanha venceu a Noruega na estreia das eliminatórias por 3-0, perdeu para a seleção da Escócia por 2-0, acho que foi a primeira derrota do De La Fuente na frente da seleção espanhola, que trocou, né, do Luiz Henrique para o De La Fuente, venceu a Itália na semifinal, gol no finalzinho do Joselu, atacante hoje do Real Madrid, e venceu a Croácia nos pênaltis, então foi campeão da UEFA Nations League, a seleção da Espanha. A Geórgia tem 3 jogos já disputados aqui nas eliminatórias, uma vitória, um empate e uma derrota, empatou com a seleção da Noruega no início, em casa 1-1, venceu a seleção do Chipre fora de casa e perdeu também para a Escócia pelo mesmo placar da Espanha, 2-0. Cotação de 1,30 da Espanha e extrema necessidade da Espanha vencer para não deixar a Escócia se distanciar demais ou para não ter risco, talvez, da Noruega ocupar a segunda colocação. E até nesse momento, eu sei que isso não vai permanecer, mas nesse momento é um confronto direto, né? A Geórgia tem 4 pontos, tem um jogo a mais, né? A tendência é que a Espanha consiga tirar essa diferença, talvez não consiga ficar na primeira colocação, porque a Escócia vem muito bem e já venceu a Espanha no confronto direto, mas muito provavelmente vai ficar com a segunda colocação desse grupo, a não ser que a Noruega faça algo muito diferente, tá? Das últimas 2 vezes que eles se enfrentaram, a Espanha venceu a Geórgia em casa por 4-0 e teve uma certa dificuldade para vencer a Geórgia fora de casa por 2-1 em março de 2021. Então eu tô mais considerando esse segundo jogo como talvez um provável cenário, porque a Espanha tem um novo treinador, talvez tenha uma nova forma de trabalho, já deu um pouco de resultado ali na Nations, mas mesmo assim não foram jogos fáceis para a seleção espanhola. Eu também não acho que a Geórgia vai vender barato essa derrota aqui. Então acho que vai ser um jogo mais pegado. Então eu prefiro utilizar um cenário onde a Espanha é favorita para a vitória, mas que talvez não tenha tanta facilidade assim. Pelo menos é o que a gente imagina, tá? Se você é um trader por aqui, provavelmente pelo estilo da seleção espanhola, e isso vem de outros treinadores, a posse de bola vai ser o padrão por aqui. Então a Espanha vai ter o domínio e a posse de bola. A Geórgia deve jogar por uma bola, por um contra-ataque, no máximo ali uma questão de bola parada. Então é provável que o mercado tenha paciência, estabilidade. Com essa estabilidade você pode explorar sim, estar a favor da Espanha nesses momentos de imposição. Se você é Panther, eu gosto de pensar nessa vitória da Espanha, mas eu não vou te indicar handicaps asiáticos, porque eu acho que a Geórgia ela tem capacidade para dificultar um pouco a vida da Espanha, compactando bastante o seu bloco defensivo. Com isso, o melhor dos mundos é pensar numa vitória da Espanha, mas para pensar numa vitória da Espanha, a gente precisa de uma determinada valorização. Se a Espanha jogasse em casa, essa cotação da Espanha está por volta de 1,10, 1,15. É muito baixo. Então eu prefiro esperar uma valorização, talvez a Espanha tenha um pouco de dificuldade de furar essa defesa compactada da Geórgia, essa cotação ela vai começar a subir, então talvez ali no final do primeiro tempo, início do segundo, você consiga pegar uma cotação da Espanha um pouco mais próxima de 2, 1,70, 1,65. Nesse patamar a gente já consegue ver algum tipo de valor com essa cotação de 1,30, eu acho muito esmagado. É muito provável que a Espanha vença, mas eu prefiro trabalhar com essa hipótese de vitória com uma cotação mais valorizada do que te indicar essa cotação tão baixa, tá? Não te aconselho trabalhar com situações de handicaps, a não ser que a Espanha marque muito cedo e a Geórgia comece a sair igual uma maluca para cima, mas a tendência por aqui, como é um confronto até direto para a Geórgia, é que a Geórgia tente buscar pelo menos esse empate contra a seleção espanhola, mas eu acredito que a Espanha vai ter superioridade por aqui e deve vencer esse jogo. Às 15h45, a Escócia, sensação desse grupo A, também o grupo da Espanha, da Noruega, da Geórgia, enfrenta o Chipre. Foram 4 vitórias em 4 jogos. Realmente é uma campanha muito sólida, com vitórias fora de casa contra a Noruega e
em casa contra a seleção espanhola. Então, provavelmente, mesmo ainda tendo mais 4 rodadas para serem disputadas, eu acredito que a Escócia já está com um pé na Euro 2024. É muito difícil acontecer. Vai ter o confronto agora contra o Chipre, tem mais um confronto contra a Geórgia. Muito provavelmente a Escócia vai ser uma das classificadas aqui nesse grupo com Noruega e Espanha. A cotação desse jogo é muito parecido com o da Espanha, mas eu acho que o cenário é um pouquinho diferente. Eu acho que a gente já pode criar um pouco mais de expectativa, talvez para um handicap aqui para o lado da Escócia. A Escócia vem muito embalada. Quando você vence a Noruega, que tem hoje, né, um dos melhores atacantes do mundo, e você vence a seleção da Espanha, você começa a criar algum tipo de motivação extra. Então eu acredito que a Escócia venha muito forte para vencer o Chipre por aqui. Então, além de toda a imposição, a gente ainda pode ter um cenário de desvantagem de handicap para a seleção da Escócia para trabalhar com uma cotação um pouco mais alta. Das últimas vezes que eles se enfrentaram, a Escócia venceu por 3-0 o Chipre dentro de casa e os outros confrontos em 2019 venceu por 2-1, mas são outros tempos, outra seleção, provavelmente ali alguns convocados. Então, acredito que a Escócia sim tem capacidade de vencer Chipre por pelo menos um gol de diferença, pelo menos. Isso quer dizer que abre margem para a gente buscar um cenário talvez um pouco mais ousado. Primeiro, para você que é trader, nada ousado por aqui. O que você precisa é de confirmação. Então, se a Escócia te confirmar uma boa imposição, um bom massacre para cima do Chipre, cotação estabilizada, você pode explorar tanto contra o adversário quanto a favor do favorito as suas posições aqui no Match Odds, principalmente no primeiro tempo. Eu gosto muito, tá? Me dá uma confiança muito grande, me permite trabalhar com um capital mais elevado, principalmente em jogos de seleções, porque o primeiro tempo a gente não tem incidência do tempo, né? É muito mais o que está se passando no campo e na leitura de jogo. Se você é Panther, aí sim, eu posso te indicar a mesma coisa da Espanha, você esperar uma valorização se você quiser para trabalhar a vitória da Escócia por aqui, porém, eu acho que dá pra gente pensar num cenário um pouquinho mais ousado, tá? O que eu diria com um pouquinho mais ousado? Talvez um handicap menos 1,25. O menos 1,25 vai estar na faixa de 1,70, 1,77. O que ele indica? Que se a Escócia vencer por um gol de diferença apenas, você teria metade da sua aposta perdedora, tá? Se a Escócia vencer por 2 gols de diferença ou mais, você teria lucro. Eu acredito que a seleção do Chipre é capaz de oferecer mais oportunidades, grandes oportunidades de gol para a Escócia do que a Geórgia para a Espanha. Por isso que eu gosto de pensar nesse cenário de handicap menos 1,25. Lembre, se você não trabalha numa casa de aposta que oferece handicap asiático, procure uma que trabalhe, porque é um mercado profissional e vai te colocar mais próximo de um lucro no longo prazo do que trabalhar handicaps europeus. É muito mais difícil bater essas linhas dos europeus porque o handicap europeu não te devolve, tá? Então, muito cuidado com isso. Beleza? Então, eu gosto de pensar nessa vitória da Escócia e acho que a Escócia tem capacidade de vencer por pelo menos um gol de diferença e, obviamente, tem capacidade de vencer por 2 gols de diferença ou mais. Então, se vencer por um gol de diferença, no menos 1,25 você teria metade da sua stake em prejuízo apenas. Também às 15h45, a Turquia enfrenta a seleção da Armênia dentro de casa. Essas duas seleções estão no grupo D. A Turquia é líder com 9 pontos, a Armênia segunda colocada com 6. Lembrando, a Croácia também não fez outros jogos, porque a Croácia disputou a final da Liga das Nações, né, da Nations League. Então, a Croácia ainda tem capacidade de disputar até a primeira colocação aqui com a Turquia. A Turquia já é uma seleção que me passa bem menos confiança, porque a Turquia é uma seleção que sofre gol com muita frequência, né? Sofreu gol de Luxemburgo, 3-3, sofreu gol da Escócia, sofreu gol da República Tcheca, sofreu gol da Croácia, só aqui do País de Gales que não sofreu. Então eu tomaria um pouco de cuidado. Esse tipo de cotação de 1,30, 1,33 para uma seleção que costuma ceder oportunidades é uma cotação um pouco perigosa. É óbvio que a Turquia pode chegar, fazer um gol cedo, ampliar o placar, até golear, mas ela pode também tomar um gol primeiro e ter que ficar ali martelando para poder virar o jogo. A Armênia não está de bobeira nesse grupo. A Armênia tem 3 jogos disputados, 2 vitórias e 1 derrota. Tem o mesmo número de gols marcados e sofridos do que a Turquia, então eu tomaria um pouco de cuidado. Para você que é trader, não é difícil de trabalhar por aqui. Você precisa entender primeiro qual é o comportamento da seleção da Armênia. É um comportamento mais recuado? Veio para a Turquia para poder buscar um empate, para talvez decidir classificação dentro de casa? Aí é muito mais fácil de encontrar momentos de imposição da Turquia, desde que os contra-ataques da Armênia não estejam acontecendo. Agora, se a Armênia veio para fazer um jogo franco, de franco atirador, um jogo mais kamikaze, trabalhar a favor da Turquia vai ser uma situação completamente fora do baralho. Por quê? É uma cotação de 1,33 que vai te oferecer muito risco. Então não vai dar para você trabalhar igual eu falei na Escócia, com stake mais elevada, porque você vai correr um risco muito maior, tá bom? Então, dependendo do comportamento da Armênia, a gente pode tirar a nossa conclusão aqui de exposição ou não a favor da favorita Turquia. Se você é Panther, pelo risco apresentado pela defesa da Turquia, eu já tomaria um pouco mais de cuidado aqui para te indicar alguma coisa de
handicap. De novo, é um jogo assim como o jogo da Espanha, que eu prefiro te indicar a vitória do favorito. Acredito na vitória da Turquia, que pode ser um pouco mais difícil de acontecer do que a da Espanha, mas acredito na vitória da Turquia, mas não te indicaria handicap, ou seja, não colocaria a favor da Turquia alguma desvantagem, porque o adversário é chato e a defesa da Turquia é um pouco turbulenta, tá bom? Então eu prefiro pensar na vitória da Turquia com uma cotação mais valorizada. E outro cenário interessante é pensar em gols. Over 1,5 por aqui tá 1,20, cotação extremamente esmagada, na minha opinião sem valor, e você pode esperar uma valorização dessa cotação aqui também. Não duvido que a gente tenha ambas as equipes marcando por aqui, tá? A Turquia gosta de tomar gol, então essa cotação de 2 ela é uma cotação já assim que o mercado não cria expectativa, mas é uma cotação que pode acontecer. Se quiser trabalhar a favor da Turquia, eu esperaria pelo menos o segundo tempo, caso a Turquia não esteja vencendo, para tentar buscar essa vitória. A Turquia é muito forte na bola aérea também e explora muito esse fundamento, tá? Também às 15h45 a seleção de Portugal enfrenta a Eslováquia fora de casa com uma cotação próxima de 1,45. Esse é o grupo J e como eu tenho dificuldade para rolar a tela nesse monitor aqui, vamos utilizar o Flash Score para dar uma olhada nessas eliminatórias, nessa classificação. Perceba que Portugal tem 100% de aproveitamento, 14 gols marcados e nenhum gol sofrido. Venceu 4-0 Liechtenstein, 6-0 Luxemburgo, 3-0 a Bósnia e 1-0 a Islândia. Realmente é um grupo mais acessível, né? Nenhuma seleção consegue fazer frente aqui à seleção de Portugal. Antigamente a Islândia era muito forte, hoje em dia já não é tanto. A Bósnia já tem ali os seus jogadores, o Pjanic e o Dzeko já estão numa fase um pouco mais descendente na carreira, nem sei se o Pjanic vem sendo convocado, então eu acredito que não tem seleção para fazer frente a Portugal, e Portugal está muito tranquila e provavelmente já está praticamente garantida como primeira do grupo. Porém, enfrenta uma Eslováquia que é uma seleção difícil. Em 4 jogos, venceu 3, empatou 1, tomou apenas 1 gol, uma seleção de defesa muito sólida. Não se enfrentou nenhuma vez recentemente, os últimos confrontos entre eles, 2005 em eliminatórias da Copa do Mundo, se eu não me engano. Portugal empatou 1-1 e depois venceu por 2-0. E na Euro de 99 e 98, Portugal também venceu, ou seja, a Eslováquia nunca conseguiu vencer Portugal por aqui, mas são confrontos muito lá atrás, não dá pra gente levar tanto assim em consideração. Como a gente tem uma defesa da Eslováquia muito sólida, eu prefiro imaginar um cenário onde Portugal tenha dificuldade para penetrar nessa defesa, até porque a Eslováquia sabe que Portugal já está classificado, né? Com um grupo que não consegue fazer frente, Portugal já está classificado. Então a Eslováquia tem que pensar o seguinte: vou tentar empatar contra Portugal e tirar a diferença, né? Ou fazer um confronto direto contra outras seleções. Está invicta, tomou apenas 1 gol, então acredito que a Eslováquia venha com esse intuito, né? De não se expor tanto contra Portugal. Portugal, por outro lado, tem um ataque muito sólido, se fizer 1 gol pode acabar fazendo mais do que 1. Mas eu prefiro trabalhar com a ideia de um cenário mais contido, um cenário mais cauteloso, tá? Se você é trader, mesma coisa de Espanha, Escócia e Turquia por aqui. Aguarda para verificar a imposição de Portugal e o comportamento da Eslováquia. Nosso querido benefício da dúvida. Não tem por que eu vir para cá e querer acertar o cenário toda hora. A gente, na maioria das vezes, consegue criar um cenário de qualidade, mas pode acontecer, e futebol é imprevisível em alguns aspectos, pode acontecer da Eslováquia falar: não estou nem aí, se Portugal já está classificado, eu vou para cima, eu quero a primeira colocação do grupo. Pode acontecer. E se a Eslováquia jogar de maneira mais kamikaze, Portugal vai ter muito mais facilidade para poder buscar o seu gol, mas também pode correr um pouco de risco ali atrás. E é por isso que esse tipo de cenário precisa ser verificado, principalmente se você é um trader, tá? Então, benefício da dúvida, identifica o comportamento da Eslováquia. Se Portugal estiver completamente dominando o jogo, vale a pena ficar de olho sim para trabalhar a favor de Portugal nesse primeiro tempo. Se você é um punter, mesma coisa que eu vou te indicar em relação à Espanha e também em relação à Turquia. Acredito que Portugal tenha defensivamente uma seleção muito superior e tomar gol da Eslováquia aqui vai ser um pouco mais complexo, não é impossível, tá? Então não vou te indicar nada relacionado a gols, porque Portugal vai enfrentar uma seleção que também só tomou 1 gol em 4 jogos. Então Portugal pode sim, tem 14 gols marcados, pode sim golear a Eslováquia, mas é um cenário mais difícil de acontecer, porque a Eslováquia tem uma defesa muito sólida. A única capacidade de a gente ter um jogo para gols aqui seria Portugal marcando muito cedo e a Eslováquia saindo para o jogo igual uma maluca, tá bom? Pensando em saldo de gols, eu não sei se a Eslováquia vai fazer isso. Então eu prefiro pensar numa vitória de Portugal. Dá para você pensar numa vitória pré-live ao 1,44? Eu acho que dá para você esperar uma valorização, até porque você pode esperar para ver como vai se comportar a Eslováquia. Porque se a Eslováquia se comportar fechadinha, vai ser um jogo inteiro de Portugal ali amassando, se impondo. É muito mais fácil de você estar a favor de uma seleção desse jeito do que Portugal tomando apavoro, tomando pressão, tomando contra-ataque. E aí uma cotação de 1,44 fica muito mais perigosa. Então se a resposta da sua consulta, do seu
do seu benefício da dúvida for uma Eslováquia compactada, melhor ainda. Aí você pode pensar numa vitória de Portugal 1,50, 1,40, 1,50. Por quê? 90 minutos de uma seleção muito mais forte contra uma seleção muito mais fraca, ataque contra defesa. Agora, se você vê uma Eslováquia kamikaze, não vai valer a pena um risco de 1,50. Ah, mas Portugal vai ter mais espaço para penetrar? Sim, mas também vai correr mais risco ali atrás. Então eu prefiro que você tenha essa questão do benefício da dúvida, espera para ver o comportamento da Eslováquia, mas gosto de pensar assim nessa vitória de Portugal. Se você puder pegar essa cotação mais valorizada, vai ser ainda melhor, mas com essa cotação de 1,45, 1,50 já é uma cotação para a seleção de Portugal vencer esse jogo, na minha opinião. Qual o grande problema? O que pode dificultar essa vitória de Portugal? Talvez seja o ritmo de Portugal estar muito lento, já que é uma equipe que está com 100% de aproveitamento. Se for uma seleção ali com marasmo, vou vencer a hora que eu quiser, ou então, não tem problema se eu empatar esse jogo, porque eu já estou na liderança isolado, eu venço depois dentro de casa, aí, nesse caso, eu já ficaria com um pé atrás e não entraria no mercado. E para a gente finalizar, o Brasil faz a sua estreia nas eliminatórias da Copa do Mundo contra a Bolívia, uma cotação extremamente esmagada da seleção brasileira, que vai enfrentar uma seleção extremamente acessível. Das últimas vezes que eles se enfrentaram, vamos tentar encontrar uma vitória da Bolívia por aqui, eliminatórias da Copa em 2009, 2-1 para a Bolívia lá na altitude, né? Mas o Brasil jogando dentro de casa, a gente não vai encontrar provavelmente uma vitória da Bolívia, exatamente. Então, desde 30, rapaz, tem jogo, hein? Desde 30, 45, 46, a Bolívia não consegue vencer o Brasil. E na maioria das vezes são vitórias por mais de um gol de diferença, né? E é isso que o mercado espera com essa cotação de 1,04. E é uma cotação difícil, assim como a gente comentou ontem, né, na Dinamarca, porque para a gente conseguir encontrar um valor por aqui, primeiro a gente tem que verificar se o Brasil de fato está jogando para amassar a Bolívia, né? Porque é um jogo de estreia do Fernando Diniz. Muitos jogadores ainda vão tentar entender esse jeito posicional do Diniz. Muitos jogadores são da Europa, né? Então não tem muita coisa parecida com o que o Diniz faz por lá. Os jogadores do Diniz não têm muita posição fixa, eles se movem muito dentro do campo. Então, pode ser que a gente tenha uma espécie de confusão ali ainda no início desse trabalho. O Neymar provavelmente não vai estar disponível como titular desde o início, posso estar errado, mas dê uma olhada nas cotações. Esse mercado ele está precificando mais ou menos aqui por volta do menos 3,5. A gente pode considerar que o mercado está entendendo que a seleção brasileira vai vencer por no mínimo 3 gols de diferença. É uma situação aceitável? Sim, é um cenário aceitável o Brasil vencer na Bolívia por 3-0. Mas eu não acho que a seleção boliviana venha para esse jogo para se expor. Então ela vai tentar defender, ela vem para esse jogo para oferecer para o Brasil a posse de bola, o Brasil vai ter total imposição. E eu não sei se a gente vai ter facilidade para furar essa defesa compactada da Bolívia. Talvez sim, tá? Eu até acredito nessa vitória do Brasil por mais de 2 gols de diferença, mas eu prefiro ser um pouco mais cauteloso. Então, se for para trabalhar alguma coisa aqui, eu prefiro trabalhar com um cenário de 2 gols de diferença no mínimo, tá? Não vou puxar muito a corda. Então, eu olharia para esse mercado aqui do menos 2,25, mas não com essa cotação. Eu esperaria uma valorização. Então, se o Brasil chegar no meio do primeiro tempo ou no final do primeiro tempo ali, ainda empatado ou vencendo por apenas 1 gol de diferença, dá pra gente olhar aqui para esse menos 2,25. Significa que se o Brasil vencer por 2 gols de diferença, você perde metade da sua stake. Se o Brasil vencer por 3 gols de diferença, você teria lucro. Porém, eu só entraria nessa posição depois de observar qual é o comportamento do Brasil e da Bolívia, tá? Lembre-se, é o início do trabalho do Diniz, primeiro jogo, e nós temos uma Bolívia que vem para se compactar, não vem para se arriscar. Então, o Brasil pode ter dificuldade de penetração. E esse tipo de dificuldade, você pode se arrastar num 0-0 até o final. E aí os mercados de handicap vão ficando cada vez mais complexos, tá? Mas, se você está assistindo e está verificando que o Brasil está tendo facilidade de penetrar nessas linhas da Bolívia, aí sim, dá para pensar numa situação de menos 2,25, porque aí o gol do Brasil vai estar mais eminente, vai estar mais próximo de acontecer, tá? Agora, cenários muito puxados ali, menos 4, menos 3,5, pode até acontecer, mas sinceramente, como é o primeiro jogo do Diniz, eu prefiro ficar de fora, tá bom? Se você é trader, esse tipo de cotação não é uma boa cotação para se trabalhar, tá? É um mercado bem mais complexo, pelo menos eu não gosto tanto, você vai ter estabilidade, você não vai tomar susto, mas mesmo assim é um tipo de cotação muito mais chata
de se trabalhar, o risco-retorno não é tão bom assim e eu prefiro ficar de fora, mas vai de cada um, tá bom? Nos jogos extras dessa sexta-feira, nós temos a Croácia contra a Letônia em casa, uma cotação extremamente esmagada de 1,09. Eles não se enfrentaram recentemente, a Letônia tem uma classificação aqui de último colocado com 3 jogos, 3 derrotas. Acredito que a Croácia vence esse jogo por pelo menos 2 gols de diferença, dá para você pensar em algum tipo de handicap. Temos a Bósnia enfrentando o Liechtenstein, mesma situação, o Liechtenstein é muito fraco, deve oferecer à Bósnia aqui capacidade da Bósnia golear esse jogo. O último jogo na casa da Bósnia contra o Liechtenstein foi 5-0, então dá para você pensar talvez num handicap menos 3,25, mas sinceramente não é um jogo que me chama tanta atenção assim. E para finalizar, Luxemburgo e Islândia, o único jogo de seleções com cotações parelhas, para você que gosta de trabalhar alguma coisa relacionada à correção de preço, no match odds, no resultado final, seja talvez mais interessante. Lembrando que a Islândia precisa vencer esse jogo, porque acaba sendo o Luxemburgo um adversário direto. O Luxemburgo tem 7 pontos, a Islândia tem 3, mas não vai ser fácil, tá? Não temos confrontos recentes por aqui, mas das últimas vezes que Luxemburgo jogou dentro de casa, perdeu para Malta, Portugal e venceu Liechtenstein, que está jogando agora contra a Bósnia, que vai jogar contra a Bósnia, por 2-0. É uma seleção que também costuma oferecer bastante oportunidade para os seus adversários. Já a Islândia venceu apenas 2 das últimas 10 partidas, então não dá para confiar tanto assim. E para fechar, oportunidade talvez de trabalhar o mercado de gols na segunda divisão da Holanda com muita cautela, porque as cotações ali são sempre muito esmagadas. Então, para trabalhar o mercado de gols aqui, o melhor dos cenários, o melhor dos mundos é trabalhar ao vivo. Beleza? Vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela tua audiência de sempre. Se você puder deixar o like nesse vídeo e se inscrever nesse canal, vai ser um prazer ter você por aqui. Um abraço e até sábado.